Boas visualizações de dados nos ajudam a perceber mais facilmente padrões, correlações e anomalias nos dados. É interessante perceber que a codificação visual dos dados torna mais evidente aspectos que podem passar despercebidos quando a gente olha para os dados no formato de tabelas e planilhas. Por exemplo, se eu te mostrar uma tabela com esses números, você vai ter uma impressão. Já se eu te mostrar esses mesmos dados na forma de um gráfico, a sua impressão é outra. Quando a gente pensa nas aplicações práticas do uso de gráficos, eles certamente nos ajudam a contar histórias melhores com os nossos dados, inclusive de forma mais convincente, precisa e eficaz. E o Tableau e o Power BI são as duas ferramentas mais utilizadas no mercado de trabalho para visualização de dados e inteligência de negócios. Inclusive, numa rápida pesquisa aqui no LinkedIn sobre vagas na área de dados, eu encontrei várias delas mencionando Tableau e Power BI e às vezes as duas ferramentas. E são vagas em diferentes posições e em diferentes senioridades, inclusive vaga de estágio, de especialista, de líder, enfim. Dá uma olhada nesses exemplos de visualizações de dados que foram feitas com o Tableau e com o Power BI. E por que essas ferramentas são tão utilizadas? Na minha percepção, essa grande adesão se deve a alguns aspectos principais. O primeiro deles, a facilidade de criação de visualizações interativas de forma intuitiva. Então, tanto o Tableau quanto o Power BI se preocupa com essa questão da experiência do usuário, mesmo se você não é uma pessoa experiente em programação e design. Em geral, você não vai precisar saber essas coisas para poder criar bons gráficos e bons relatórios. É claro, às vezes, se você sabe programação, por exemplo, você consegue facilitar algum tipo de integração com uma fonte de dados. Mas para que você gere um bom gráfico, um bom relatório na ferramenta, isso não é necessário, que ajuda também para que pessoas de várias áreas possam usar essas ferramentas. E o segundo aspecto é justamente a integração com diversas fontes de dados. Então você consegue inserir planilhas e arquivos nessas ferramentas, mas você também consegue conectar com bancos de dados e com serviços em nuvem. Além disso, as duas ferramentas também permitem compartilhamento e colaboração dentro de uma organização e de forma segura, o que também é importante, né? Às vezes você está criando um relatório para um cliente e você precisa que esse cliente, então, acesse essas informações, mas que elas não estejam disponíveis de forma pública, para que qualquer pessoa tenha acesso a dados sensíveis. Então, essa possibilidade eu também acredito que seja um grande diferencial dessas ferramentas. Um quarto aspecto são as comunidades, os recursos que estão disponíveis sobre essas ferramentas. Então, ambas ferramentas têm grandes comunidades em torno delas. Se você pesquisar aí, você vai encontrar muitas pessoas que usam Tableau, que ensinam Tableau. Da mesma forma, o Power BI. Muita gente também utiliza Power BI, tem inclusive canais aqui no YouTube muito legais, como o da Karine Lago, que ensinam mais para você. E o último aspecto, que eu também acredito que seja muito importante, é a questão da segurança. Então, essas duas ferramentas, né, quando adequadamente configuradas pela empresa, elas fornecem a possibilidade de autenticação em 2 fatores e você ter uma hierarquia ali no acesso às informações, o que também ajuda bastante, mais uma vez pensando, né, que quando você está criando relatórios, você não está necessariamente pensando que todas as pessoas vão acessar, porque não é um relatório para o seu portfólio, né, enfim, é uma coisa mais séria no mercado de trabalho e com a LGPD e as preocupações da privacidade de dados, isso se torna ainda mais importante. Então não é interessante, né, sair usando qualquer ferramenta sobre a qual não se tenha controle de onde esses dados são armazenados, como esses dados são transmitidos, né, para o servidor, enfim. As duas ferramentas têm esse tipo de preocupação e eu acho que isso também faz bastante diferença para as empresas. E se for do seu interesse aprimorar suas habilidades na construção de boas visualizações de dados, a boa notícia é que você pode aprender Power BI e Tableau em cursos na EBAC. Como eu mencionei antes, existe uma imensidão de materiais gratuitos na internet que podem te ajudar a aprender, mas eu sei por experiência aqui no canal que tem muita gente que gosta de pagar por um curso, seja porque você pode ter um certificado, seja porque a pessoa se sente mais confiante e também porque ela sente que ela tem a obrigação de fazer, dado que ela fez o investimento, porque como tem uma infinidade de informações, de materiais gratuitos, às vezes a gente vai deixando para depois. Eu vejo que muita gente gosta de comprar um curso para ter essa motivação a mais. E por que aprender na EBAC? Um dos principais diferenciais da EBAC, e que se aplica a todos os cursos, é a tutoria individual. Você tem acompanhamento com um tutor que já tem experiência naquelas habilidades que você está aprendendo e que trabalha na área. E a gente pode dar uma olhada juntos aqui no site da EBAC, nos cursos de Power BI e Tableau, para entender um pouco mais a estrutura desses cursos. Então, o curso de Power BI, ele dura aproximadamente 4 meses, com 18 horas de aula online, um curso totalmente online.
Tem, né, a prática e mentoria aqui com o feedback individualizado do tutor, que eu acabei de mencionar, e você vai fazer 2 projetos nesse curso que você vai poder utilizar para enriquecer o seu portfólio. Aqui eles mencionam inclusive as empresas que utilizam Power BI, aqui tem Rappi, Vivo, Claro, Coca-Cola. Então, como eu já tinha mencionado, né, várias empresas utilizam essa ferramenta. Esse curso de Power BI Debug é indicado para iniciantes, especialistas em marketing, vendas e BI. O que você vai aprender nesse curso? Então, processar dados em múltiplas fontes, criar painéis dinâmicos, simplificar cálculos para relatórios, analisar as métricas a partir de gráficos. Isso é importante porque não basta a gente só saber construir um gráfico, que ele seja inclusive bonito, mas a gente precisa conseguir interpretar, avaliar as informações que a gente está apresentando em um determinado gráfico. E aqui ele diz que você vai conseguir configurar essas análises de ponta a ponta. Você tem certificado, né? Então, o pessoal que gosta de um certificado aqui, se você quiser olhar isso aqui com mais calma, você pode usar o link que está aqui na descrição, que já vai te levar direto para a página da EBAC. Então, olhando um pouco mais sobre a Ementa, né? A parte de introdução ao Power BI, modelagem e tratamento de dados, visualização e publicação de dados com Power BI Gateway, visualização de dados, geração de gráfico com o RStudio, tem uma parte legal aqui de extração de dados com SQL, linguagem natural, tem bastante coisa aqui interessante, como fazer visualização de dados para dispositivo móvel, eu acho que isso é legal também, é o diferencial. E agora o curso de Tableau. O curso de Tableau se chama Tableau do Zero ao Pro, ele dura 3 meses, segundo aqui a EBAC, e nele você vai fazer 3 projetos, criando painéis completos. Esse curso é indicado para iniciantes em análise de dados e inteligência de negócios, para profissionais de dados júnior e para desenvolvedores interessados em dados. Inclusive, isso aqui é uma curiosidade legal, eu já compartilhei num outro vídeo aqui no canal, que a minha entrada, assim, né, do meu coração mesmo na área de dados foi pela visualização de dados. Então, foi através da construção de uma visualização de dados, de um projeto que eu fiz no meu mestrado, que eu realmente me encantei por essa área, pela possibilidade de contar histórias com dados. E se você quiser saber mais dessa história, assiste esse vídeo que você vai entender como que começou essa minha paixão pelos dados. E aqui o programa do curso, são 15 módulos, vários módulos interessantes, a parte de introdução, a parte de extração de dados, a parte para você aprender a criar os gráficos e criar dashboards, né? Criar relatórios. E está destacando aqui que você vai ter acesso ao curso por tempo ilimitado, que também às vezes é uma vantagem. Esse curso também tem certificado. Olha, você ainda vai ganhar grátis aqui 1 mês de curso de inglês, então tem várias vantagens e vale te dizer também para você prestar atenção, porque existem cursos, existem formações, usando o link que está aqui na descrição para entender melhor sobre essas condições de cada curso. Tem cursos que são mais caros, tem cursos que são mais baratos. E em alguns casos, eles inclusive dão suporte para você participar de processo seletivo, para você entrar na área, né, ali do curso que você está fazendo. E até aqui eu falei muito sobre Tableau e Power BI, como se eles fossem muito equivalentes, e eles até são. Então, em vários casos, você consegue usar tanto um quanto o outro, mas você pode estar se perguntando, ok, eu me interessei por eles dois, e agora, o que eu faço? Como que eu escolho, né? Quais são os critérios que eu posso utilizar para escolher o Power BI ou o Tableau? Eu vou compartilhar com você aqui alguns que eu acho que podem te ajudar. O primeiro deles eu acho que é até bem óbvio, mas vale reforçar que se você está mirando em empresas específicas, pesquisa vagas da área de dados, da área de inteligência de negócios nessa empresa e tenta descobrir qual dessas ferramentas, ou até uma terceira, enfim, mas provavelmente vai ser uma dessas, que eles costumam colocar nas vagas. Então, se você encontrar Tableau ou Power BI, você já foca nessa ferramenta para te dar um diferencial, né? Para te ajudar no processo seletivo e para facilitar também quando você for trabalhar na empresa. Um outro aspecto, que no caso é uma vantagem de você utilizar o Power BI, é se você já utiliza o ecossistema da Microsoft, se você usa o Windows, se você usa outros aplicativos, outros serviços, né, softwares da Microsoft, vai ser até mais fácil utilizar o Power BI para você, porque a interface, né, de usuário da Microsoft tem um certo padrão. Se você já usa Excel, por exemplo, vai ser mais intuitivo usar o Power BI do que o Tableau para você. Então, se esse é o seu caso, é legal. E o Power BI é gratuito, você já consegue baixar no seu computador e começar a estudar e aprender sozinho. E em relação ao Tableau, existe uma certa desvantagem, que o Tableau é um software pago, né? A versão full, completa do Tableau, ela é paga, mas calma aí que existe sim uma versão gratuita e ela vai te atender de uma maneira bem abrangente. Eu já testei as duas, né? A paga e a gratuita. Com a gratuita dá para fazer muita coisa, mas é um aspecto que cabe a você considerar também. Enfim,
Independente da ferramenta que você escolher, visualizações de dados bem construídas vão facilitar a apresentação das ideias, das informações de forma clara e persuasiva e também ajudar a tomar decisões mais embasadas e fundamentadas. Uma visualização de dados feita por um profissional que domina de fato essa habilidade fornece uma visão mais acessível das informações, daquelas informações que são cruciais para o negócio e permite que as decisões sejam tomadas com base em informações concretas e não em suposições e palpites, como às vezes acontece em alguns times, em algumas empresas. Por isso, se você ainda não domina a habilidade de construir boas visualizações de dados, e você está começando na área ou quer trabalhar na área de dados e inteligência de negócios, eu sugiro que você considere aprimorar bastante essa sua capacidade. Você pode, como eu falei, começar por materiais gratuitos. Se você é a pessoa que gosta de ter um curso para seguir, dá uma olhada no site Debac, porque eu acho que você não vai se arrepender. Lembrando mais uma vez que você pode utilizar o nosso cupom Dinâmica200 para se matricular em qualquer um dos cursos Debac que você escolher. Esse vídeo fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima. Ficou até aqui? Está procurando uma formação completa na área de dados? Assiste esse outro vídeo aqui em que eu falei do curso TI do Zero ao Pro Debac, especificamente da especialização em ciência de dados.